chamo Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins. Hoje eu tô aqui com meu namorado Jonas. Nós fomos convidados pela Vivo, que tá falando sobre novas configurações familiares e queria ouvir um pouco da gente. É um tema que a gente assina embaixo, a gente acha que a gente tem que repensar o conceito de família, pensar em famílias de outras formas e também porque, né, qualquer oportunidade que o Jonas tenha de se encontrar, a gente tá agradecendo. Valeu, Vivo! Essa questão de família eu acho que é muito interessante, né? Porque eu acho que a gente tem uma visão de família muito engessada, mesmo sendo LGBT. Mesmo sendo. O que a gente entende como família, né? Família é pai, mãe, crianças. A gente não pensa em família enquanto amigos, enquanto namorados, namoradas, né? Pra quem é LGBT, essa questão de família é pura sorte. Essa questão de família, tipo, sanguínea, né? É. Apoio, essa romantização da família. A romantização da família. A gente encara a família como escolha, como pessoas que você Quer ter na sua vida. quer né? ter na sua vida fundamentalmente. Uhum. Pessoas que você escolhe pra estar do teu lado, pra partilhar suas dificuldades e também as suas alegrias. Até porque eu acho que é emergencial a gente repensar esse conceito de família quando você é LGBT, porque a gente tem essa noção de família é a base, que a família é tudo, família sanguínea. E quando você é LGBT, a gente não vive isso. Porque na maioria das vezes a gente é expulso de casa, a gente é agredido. A gente não tem esse apoio familiar. Então o que você faz quando você não tem a família, que é a base de tudo? Que é o alicerce da sua vida. Sim. Então você precisa buscar outras formas de se relacionar com as pessoas. Outras formas de família, de fato. Porque, por exemplo, no meu caso, a minha mãe, ela é muito preconceituosa. Ela nunca soube lidar com a minha sexualidade, tampouco com a minha transgeneridade. Então, eu não tinha o apoio dela. Nessa época, quem realmente foi minha família e me ajudou foi a Nathalie. Ela que me deu o apoio que eu precisava, sobretudo na cirurgia. A Nathalie que tava lá, me ajudando. O básico, né? Se você tivesse esperado uma família, você tava fudido. Não teria acontecido. Até porque a família tem muito disso, né? Dessa obrigação do sangue. Nem sempre quer dizer que a pessoa realmente quer fazer aquilo, né? Exato, ela faz porque, tipo, estou preso legalmente a essa pessoa. Na época que o João precisou fazer a cirurgia dele, a gente tava passando por um momento bem ruim do nosso relacionamento. Muito ruim. A gente tá muito difícil. E isso não mudou absolutamente nada. A Nath continuou lá me apoiando. Exato, porque eu sabia. E eu contando com ela. Porque eu sabia que esse momento que ele estava passando, enquanto uma pessoa que eu amava e me preocupava, era muito mais importante do que qualquer outro momento que a gente estava passando enquanto namorados. Para além de namorado, você tava lá enquanto pessoa. Eu tava lá enquanto pessoa. Então, tipo, se isso não é família, eu não quero saber o que é. Não. Por exemplo, eu e Jonas, a gente se considera família. Porque quando a gente se considera, tipo, namorado e namorada. Não é família. Não é considerado família. Não é família. E, tipo, se a gente terminar amanhã, tudo que a gente construiu que se dane, sabe? Se dane. E não, porque a gente partilhou momentos, a gente teve um pro outro de uma forma muito intensa nesses últimos 4 anos. Então por que eu não posso considerar a pessoa que partilha comigo os meus melhores e meus piores momentos, a pessoa que tá do meu lado, que me apoia, que constrói planos comigo, a pessoa que me empurra pra frente, que eu sei que, tipo, se alguma coisa der merda, tipo, vai estar lá. E uma coisa também que é muito complicada, desvalorizam muito quando a gente fala sobre a nossa relação, é o fato de ser a distância, né? Jonas tá aqui em carne e osso, mas essa não é a realidade. O povo questiona muito o nosso relacionamento, né? A gente fala que é distância, mas como assim você não tem outra pessoa? Como assim você não... Mas como que vocês constroem essa relação? Como é que você tem confiança na pessoa? Que ela tá lá, não tá te traindo? Exato. Como que você constrói um relacionamento sem um contato, sem o toque, sem a proximidade? Sim. A ideia que a gente tem de construir relacionamentos tá tão engessada que não tá só no quadrado do que é família. Pai, mulher. Como essa família se configura. Se constrói, Na nossa configuração familiar, a tecnologia é fundamental. É a base do nosso relacionamento. Foi como a gente se conheceu. Sim, como a gente se conheceu, como a gente se mantém. Não é base, tipo, porque se acabar a internet não vai acabar. Não né? vai acabar. Mas é a ferramenta fundamental. É uma ferramenta fundamental, certeza. E a gente não pode desconsiderar isso, porque hoje é assim. Hoje as tecnologias estão aí e elas ajudam as pessoas nesse sentido. E eu te amo, e você me ama. Sim. E a gente se amou sem nunca ter se visto. As pessoas procuram pessoas por aplicativos. Porque a galera tem muito preconceito, né? Com relacionamento de Tinder, relacionamento de não. Não é tipo, não isso existe aí... amor em aplicativo.
Não existe amor em aplicativo. A gente viu essa frase puxada. Isso a gente tá aqui pra mostrar que essas coisas são uma contradição. A gente não se conheceu em aplicativo, porque na nossa época não tinha aplicativo. Mas a gente poderia muito bem ter se conhecido por meio de algum. Sim. E é isso. Isso é muito recente, né? Eu acho que as pessoas ainda estão se acostumando com isso. E é tão legítimo isso, e eu realmente considero muito o Jonas como parte, tipo, fundamental da minha vida. Porque quando a gente se conheceu, como a gente já falou pra vocês, nós não éramos as pessoas que somos hoje, né? A gente tava tudo errado. Jonas ainda não se pensava enquanto uma pessoa trans. Eu não me pensava politicamente enquanto um corpo negro. Tipo, sabia que eu era uma pessoa negra, mas isso não significava nada, só que eu tinha, tipo, menos sorte do que algumas pessoas na minha mente. E a gente passou por esses processos muito juntos, né? Então, o Jonas foi fundamental nesse meu momento, porque eu tava em uma cidade nova, perdi todas as minhas antigas amizades, eu não tinha absolutamente ninguém pra contar. E o meu único ponto de segurança, o meu único ponto fixo no tempo e espaço, que é o título do nosso álbum, meu Facebook. Ai, tá lindo. O único ponto fixo, né, pra mim, era ele. Era eu chegar em casa e eu contar pra ele tudo que eu tava aprendendo. Era eu chegar em casa e partilhar com ele as minhas angústias, as minhas dores, as minhas descobertas. E mesmo ele sendo uma pessoa branca, O quê? Não, vai claro. Já estragou. Estraguei. Aceita. Mesmo você. Pode até ser que algumas pessoas tenham uma família bem estruturada, né? Que você chega em casa, você conversa com elas sobre essas questões. Não é o caso de outras pessoas, não foi o meu caso. Até porque. O que eu ia falar? Eu ia falar assim de família. Que não precisa ter receio, né? Das novas configurações familiares. Não, fala aí. E a gente não precisa ter receio dessas novas configurações familiares. Porque eu imagino que as pessoas tenham um certo medo, né? De fugir desse padrão, né? Homem, mulher, crianças, cachorro. É como se essas novas configurações fossem ameaçar essa família. Não vai ameaçar. A gente só quer outras formas de poder estabelecer relações. A gente só quer poder construir as nossas. Sim. Isso não quer dizer que a sua vai acabar. Isso é legitimada. Família, então, é quem você escolhe amar. É quem tá com você, quem tá te apoiando, independente de qualquer coisa. E... Eu sou da família. Você é minha família. Eu também sou da família. Que bom. Eu também sou da família. Você também é minha família. Vocês podem acompanhar mais dessas discussões com a hashtag Saber Amar. Tem outras pessoas, outros influenciadores falando sobre esse tema. Vai descobrir novas configurações familiares aí pelo YouTube também. E assista os 2 vídeos aqui pra você entender um pouco mais e se inspirar. Utilizem a hashtag Saber Amar também pra compartilhar experiências e questões que vocês queiram sobre famílias. Vamos falar sobre o que é família hoje em dia. Interessante se as pessoas falassem, se alguém tem uma configuração familiar que foge dessa norma, né? Fala aqui nos comentários também. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, Vivo, muito obrigada por essa oportunidade desse merchan muito legal. E por aí o Jô nos encontrarmos de novo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.